Graça e paz, família de Deus. Gostaria de começar o devocional de hoje. Nós vamos falar sobre Atos capítulo 21, com uma pergunta: até onde você está disposto a ir pela sua fé? É uma pergunta interessante, principalmente quando vamos partir para a nossa reflexão, do ponto de que a fé não é a nossa capacidade de conquistarmos coisas, e sim na nossa capacidade de sermos fiéis ao Senhor. A fé, nas Escrituras, ela é traduzida pela palavra fidelidade. Nós observamos que nas traduções mais fiéis ao texto original, até mesmo quando se fala do fruto do Espírito, a palavra fé é colocada como fidelidade. Nós sabemos que a nossa fé no Senhor, ela deve nos mover rumo aos planos de Deus, rumo a sermos fiéis ao Senhor. Por sermos fiéis ao Senhor, nós andamos no caminho que Ele traçou para nós e confiamos sim que esse caminho é o melhor. E assim nós andamos em fidelidade ao Senhor. Muitas vezes as pessoas nos nossos dias entendem a fé apenas como confiança, mas se esquecem que a raiz dessa palavra, ela vem exatamente disso, da fidelidade. Eu gostaria de convidar a você a ler capítulo 11 do livro de Hebreus, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Lá você vai se surpreender com aquilo que você vai ler, se você ler atentamente. Se você for ler, os grandes heróis da fé que estão citados lá conseguiram um bom testemunho porque, primeiro, abriram mão de alguma coisa e assim alcançaram algumas coisas do Senhor. Na primeira parte, vemos lá que algumas pessoas alcançaram muitas bênçãos, mas nós também encontramos na segunda parte do capítulo algumas pessoas que também estão lá na galeria dos heróis da fé, que abriram mão de muitas coisas, inclusive das suas vidas, e encontraram no final da sua história algo que nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui no capítulo 20 do livro de Atos que Paulo, quando recebeu a profecia de que iria sofrer em Jerusalém e iria ser preso, e os irmãos disseram a ele para que ele não fosse a Jerusalém, ele disse o seguinte: eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para morrer por amor a Jesus. E assim aconteceu. O final de Paulo foi a morte. Ele morreu por amor ao Evangelho. Foi decapitado por ser fiel ao Senhor. Nós sabemos que Paulo, assim como os heróis da fé citados na segunda parte do capítulo 11 do livro de Hebreus, recebeu um galardão que lhes foi prometido. O autor aos Hebreus diz que aqueles que não viram, teoricamente, as promessas se cumprindo aqui, não a viram porque o Senhor tinha algo melhor reservado para eles na eternidade. Mas esses também estão lá na galeria dos heróis da fé. Homens que deixaram um legado por sua fidelidade ao Senhor. E até mesmo aqueles que a alcançaram, como por exemplo nós vemos Abraão, nosso pai na fé. Abraão, ele alcançou muitas coisas em Deus, mas nós vemos citado lá em Hebreus 11 que ele ofereceu seu próprio filho, o único filho, aquele qual fazia parte da promessa. Quando eu digo único, o único que realmente estava envolvido na promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Aquele filho era o filho da promessa, e ele se dispôs a oferecer, e Deus, vendo a sua fidelidade, Deus o abençoou. Deus disse a ele: não precise matar seu filho. E então nós vemos lá o resultado da fidelidade ao Senhor. Da fidelidade e não apenas na capacidade de mover a mão de Deus a nosso favor, não na confiança, não na esperança de que Deus vai agir em nosso favor, mas sim na nossa capacidade de movermos em direção ao Senhor, em favor aos planos que Deus tem para nossas vidas. É maravilhoso estudar a vida de Paulo e ver que esse homem é um exemplo para nós. Muitas vezes, se perguntarmos às pessoas qual personagem bíblico do Novo Testamento, principalmente, você gostaria de ser, você certamente, a maioria diria Paulo, porque certamente nos apegaríamos a alguns milagres que ele fez, a quantidade de livros do Novo Testamento que ele escreveu, mas poucos citariam Paulo e citariam a motivação naquilo que ele se ofereceu a fazer pelo reino, a disposição que ele tinha de trabalhar pelo reino, a disposição, como nós vemos, por exemplo, no capítulo 20, dele mesmo dizer que estava preparado não somente para ser preso, mas para morrer o amor ao Evangelho.
Até onde a sua fé pode te levar? Até onde a sua fé pode te levar por amor ao Evangelho? Vivemos num país onde a liberdade cristã ainda não está em risco, embora há contradições. Se a gente formos analisar friamente, veremos que nós estamos num período onde a nossa fé está em risco, mas ainda não de forma tão explícita. Mas e se isso acontecer um dia? Aonde vamos parar? Qual será a nossa postura diante de tudo isso? Será que estamos preparados para dizer como Paulo? Estou preparado não somente para ser preso, mas para morrer ao amor ao Evangelho? Será que é essa fé que temos? Ou será que a fé que existe em nós é apenas essa fé de que Deus vai nos dar coisas, vai prover coisas para nós e que muitas vezes nós estamos totalmente equivocados porque nos falta a fé realmente que agrada a Deus, a fé que os heróis da fé tiveram, a fé de dizer: eu estou pronto para oferecer o que for necessário ao Senhor e ao seu reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos conceda essa fé para que possamos conseguir um dia também estar numa galeria onde possa estar ali o nome de pessoas que deixaram um legado de fé e que o nosso nome possa estar lá em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que nós clamamos ao Senhor. Pai, muitas vezes usamos nossa fé clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor coisas, e muitos sabemos que o Senhor responde a nossa oração. A Tua palavra diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com confiança e com ousadia, porque o Senhor no tempo oportuno nos ouviria, nos manifestaria a Sua graça e Seu favor sobre nossas vidas. Mas hoje nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê a fé que é conhecida e é manifesta pela fidelidade que temos ao Senhor, pela capacidade que é gerada em nós por essa fé de oferecermos ao Senhor não somente aquilo que é nosso, mas todo o nosso ser. Assim como Paulo teve essa ousadia de dizer que ele realmente estava pronto para ser oferecido, caso necessário, por amor ao Evangelho. A sua vida estava à disposição do Senhor, que assim também seja nossas vidas, à disposição do Senhor, não somente para estarmos presos, mas se necessário morrer por amor ao Evangelho. Que a nossa fé seja uma fé sem limite, que nos conduza a uma fidelidade, que nos conduza, sim, a uma vida de legado, que possamos ser lembrados por gerações, que possamos, ó Pai, dar sinais da existência do Seu reino, que possamos mostrar ao mundo que existe um Deus que é digno da nossa fidelidade, do nosso amor e de nosso esmero, de toda a nossa dedicação, e nós sabemos que para isso precisamos do Teu Espírito Santo. Então nos conceda, Pai, a cada dia mais o Teu Santo Espírito, e que ele gere em nós o fruto chamado fidelidade. Isso nos conduzirá, Senhor, a uma vida santa, a uma vida consagrada ao Senhor, e uma vida que servirá de estandarte, ó Pai, do Seu reino, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. E se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. E em nome de Jesus, para que o Evangelho seja divulgado e que pessoas creiam cada vez mais no poder do Evangelho. Deus abençoe, em nome de Jesus.